no vídeo de hoje a importância de nós conhecermos os nossos direitos. Para quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo, já sabe que eu tive filho aqui na Holanda recentemente, né? Em relação a quando eu tô gravando esse vídeo. Tive uma experiência super positiva no meu parto, até aqui no canal tem não só um vídeo com o relato do meu parto na Holanda, de como foi, mas também uma playlist inteira sobre ter filhos na Holanda, com toda a minha experiência desde a gravidez, parto e agora mais esse momento, né, de ter em relação à criança mesmo, né, como é que funciona essas coisas aqui na Holanda. Então quem já me segue há algum tempo sabe que eu tive uma experiência super positiva e realmente não tem assim nada a reclamar, foi um parto super bacana, principalmente na parte assim de acolhimento, de clareza e de tudo em relação à equipe que me atendeu no parto, né? Eu fiz um parto normal, sem anestesia, por uma escolha minha. Eu acho que também vocês vão entender porque que eu tô falando disso. E nesse vídeo, a reflexão que eu vou fazer, embora eu vá utilizar a questão do parto como contexto do que eu quero trazer, é na verdade uma questão que vale para várias questões da nossa vida, aqui na vida na Holanda e não só na Holanda, para quem mora fora de uma maneira geral. Mas antes de eu começar essa história, eu vou perguntar se você já é meu seguidor, se você já está inscrito nesse canal para você receber as notificações antes. Se não está inscrito, se inscreve nesse canal e deixa um like nesse vídeo aqui para ajudar no meu engajamento. E vamos embora. A questão que me levantou assim muita reflexão é que, né, eu, como já falei em vários outros vídeos, eu tô sempre em grupos de brasileiros, não só no Facebook, mas no WhatsApp, em várias redes. E eu vi alguns outros relatos de outras mulheres que tiveram filho aqui, com relatos muito negativos. Mas essa semana especificamente eu vi um relato, que eu até vou ler um pedacinho, porque ele é grande e também para não fugir muito da ideia do que eu quero trazer aqui, mas eu quero ler 2 pedacinhos. Ela começa assim: cara, se eu pudesse, tinha tido meu filho no Brasil, onde temos escolha. Essa parte bateu muito em mim, porque todo o meu processo de gravidez, no caso pré-natal e parto, eu tive muito poder de escolha. Foi sempre colocado a questão da escolha do que eu queria fazer no meu colo. Sempre foi muito esclarecido, e na clínica que eu fiz o meu pré-natal, tinham as noites de informação que eu participei de todas, que várias coisas até que ela fala aqui nesse relato de parto dela, que eu não vou ler tudo, mas que ela não teve escolha, tem coisas que nessas noites de informações foram bem esclarecidas, deixado bem claro e bem enfatizadas, inclusive, que só iriam acontecer se a gente concordasse, que era uma escolha nossa. Então é uma coisa que em várias reuniões eu fiquei muito assim, até positivamente, não impressionada, mas assim, né, que bacana, que elas colocavam a questão, mas isso só vai ser feito se você concordar em fazer. Então isso bateu primeiro muito forte assim na minha cabeça, né? Como não ter escolha? Fiquei bem impactada. A segunda parte: no início queria parto normal, mas no final escolheria a cesariana com certeza. Aqui é parto normal e pronto, a não ser que esteja morrendo, e dane-se se você está sofrendo de dor e contrações há 4 dias por uma indução que não deu certo, sendo que não te alertaram que pode ser dolorida ou não, ou que pode dar certo ou não. Eles te levam até o fim. Então assim, essa foi outra coisa que eu quase tive que fazer uma indução. No dia que eu entrei no trabalho de parto, estava marcado para eu ir no hospital fazer uma consulta, porque eu já estava com mais de 41 semanas de gravidez, que no fim não precisou, mas na 39ª semana, na penúltima consulta que eu fiz com a parteira, como eu já estava com 39 semanas e o bebê estava muito na boa, quietinho, sem dar sinal de nada, a parteira já começou a me alertar sobre a indução, que na consulta, que naquele dia da 39 semanas, ela já tinha marcado essa consulta, que foi pro dia 11 de dezembro, que foi o dia que a Meli nasceu, e explicando que naquela consulta, se até lá o bebê não tivesse nascido, muito possivelmente o ginecologista, porque essa consulta seria com o ginecologista no hospital, iria sugerir fazer a indução. E ela começou a me preparar para isso. Então, primeiro ela me explicou como que era a indução, né, como que aconteciam, que tinha 2 possibilidades, uma se você já tem um pouco de contração e outra se você não tem nenhuma contração, não. Se você tem dilatação, se você tem um pouco de dilatação é um procedimento, que é a endorfina na veia. Se você não tem nenhuma, você tem que fazer um outro procedimento para ter um pouquinho de dilatação, para poder aí começar com a endorfina. Então ela já tinha me dado a explicação em consulta, me mandou um e-mail com um link que tem um site que tinha
a explicação com um vídeo bem visual, que aí ficou mais fácil para eu entender. Então, por exemplo, essa questão que essa pessoa colocou aqui, estava bem clara para mim, que eles tentam por 3 dias, e se não der certo nesses 3 dias, eles dão um dia de descanso e depois começam a tentar de novo. Então, eu fui muito bem informada, eu estava muito ciente que isso podia acontecer, inclusive estava morrendo de medo de ter que passar por indução por causa disso. Na consulta, uns dias antes do parto, que foi a última consulta de pré-natal, que eu já estava com 40 semanas, eu ainda questionei a parteira, falei assim, se eu tiver que passar por indução, eu posso fazer a escolha pelo parto normal? E aí ela tentou me dissuadir, claro, me explicar, na verdade, quais eram, né, as consequências de fazer uma cesariana, na verdade, e falou assim que essa questão da cesariana era algo que eu tinha que discutir com o ginecologista na segunda-feira, né, que foi uma consulta na sexta, dia 11 era uma segunda. Eu teria que discutir com o ginecologista e ver com ele as possibilidades, mas que ele muito provavelmente ia querer, né, ia preferir, ia sugerir que eu induzisse, mas era uma escolha minha. Então, assim, por que eu fiquei meio, assim, fiquei pensando muito nesse relato que a mulher deu, e aqui ela colocou várias outras coisas, porque foi muito oposto do que eu passei. E eu pensei assim, eu dei sorte? Eu sou, tipo, a única pessoa que dá sorte com as coisas na Holanda? Não é possível que só comigo as coisas dão certo? E aí eu comecei a pesquisar. E aí até penso que eu devia ter pesquisado isso até antes do parto, né? Mas, e é isso que eu vou trazer no vídeo. E essa reflexão, como eu falei, não é só em relação a parto. Por quê? O que aconteceu? Peguei esse relato dessa mulher, que foi péssima a experiência dela, e não tô trazendo aqui para descredibilizar a experiência dela. Na verdade, eu acho que foi muito interessante eu ter achado esse comentário e até interagir um pouco com ela, porque, na verdade, lendo e pesquisando na internet, e comecei a pesquisar em holandês sobre o quê? Violência obstétrica, que aqui eles chamam de parto traumatizante, ou trauma de parto, alguma coisa assim, que é uma realidade na Holanda, assim como é uma realidade no Brasil. Na verdade, o que aconteceu com essa pessoa é que ela sofreu a violência obstétrica. Essa história de que ela não tinha opção, que ela não tinha escolha de nada, na verdade, não é uma coisa aceitável na Holanda, da mesma forma que não é aceitável no Brasil. Só que, o que acontece? Existe sempre, né, uma coisa que muita gente faz em vários assuntos, que é a caixinha da diferença cultural. Existe uma diferença cultural gigantesca entre o Brasil e a Holanda. Nesse contexto que eu estou falando de parto, principalmente quando a gente fala da área da saúde, que o funcionamento da saúde na Holanda é completamente diferente do funcionamento da saúde no Brasil. Tem vários assuntos, vários vídeos aqui no canal sobre isso. Tem uma playlist só sobre saúde na Holanda. Por que tem uma playlist só sobre saúde na Holanda? Porque o assunto mais polêmico para o brasileiro que vem morar na Holanda, é onde a gente acha tudo mais esquisito e tem mais dificuldade de entender como funciona. E aí, como já tem essa diferença cultural, quando acontece uma coisa dessa, a gente tende a colocar esses problemas dentro da caixinha da diferença cultural. Então, assim, existe a diferença cultural, por exemplo, de que aqui eu, por exemplo, fiz todo o meu pré-natal e o meu parto com a parteira. Não passei por nenhum médico, não passei pelo ginecologista em nenhum momento. Isso foi ruim? Não, minha experiência foi ótima, não senti falta nenhuma de ter passado com ginecologista. Mas a gente assusta quando fala parteira, e aqui no canal eu tenho um vídeo que eu explico que a parteira daqui é muito diferente da parteira do Brasil, que é uma pessoa que tem formação e é fiscalizada, é uma coisa muito diferente do Brasil. Mas tudo isso soa estranho pra gente que chega aqui, e principalmente quando a gente não pesquisou muito. Às vezes tem gente que muda pra cá já grávida, não dá nem tempo de pesquisar as coisas. Então, isso tudo soa muito estranho e a gente acaba colocando um problema desse, que é uma questão grave, dessa mulher com esse relato, por exemplo, nessa caixinha da coisa cultural. Ah, é assim porque na Holanda é assim, esse é o normal na Holanda, não ter escolha, fazerem o que quiser com você, você ter um parto super traumatizante e não poder opinar em nada. Mas não é desse jeito. E aí eu comecei a pesquisar e achei matérias em holandês de outras mulheres holandesas relatando a violência no parto, né, que eles chamam de parto traumático, mas que até em uma das reportagens fala parto traumático, também conhecido como violência obstétrica. E aí tem relatos e né, matérias sérias de portais sérios falando sobre isso como algo que não é aceitável, que não é o certo, que não é nem o ético, falando da ética médica. Em uma dessas matérias eu achei uma estatística que cerca de 10 a 20% das mulheres aqui na Holanda vão passar ou passaram
passaram por um parto traumático. E aí, comparando com as estatísticas que eu achei do Brasil, as estatísticas do Brasil são piores nesse sentido. A estatística no Brasil é de 30% na rede particular e 45% na rede pública. Então, quer dizer, você tem mais chance de passar por violência obstétrica no Brasil do que na Holanda. Mas em nenhum dos lugares, nem no Brasil, nem na Holanda, nem em outros países da Europa, que eu acabei vendo também reportagens, inclusive da União Europeia, querendo, falando sobre isso, querendo combater isso. Tem reportagens no site da OMS sobre isso. Então, não é um problema só do Brasil ou só da Holanda, é um problema mundial. Ou seja, em nenhum lugar do mundo é aceitável que você tenha um parto onde você não pode opinar, onde você não pode entender e ter clareza das informações do que está acontecendo ali, né? E o parto, especificamente, é uma coisa complicada, porque é uma coisa muito técnica. Então, assim, essa mulher que fez esse comentário, eu não sei se na hora H, quando tudo isso estava acontecendo, como ela não teve informação, a que ponto que ela tinha a capacidade de entender que aquilo ali era errado. Porque, assim, eu no lugar dela, não sei se eu também conseguiria entender que aquilo que eu estava passando era errado. E no Brasil, também acontece isso, né? Como é que a gente sabe que o médico chega e fala que você tem que fazer X, se aquilo realmente você tem que fazer X ou se é uma coisa que é mais conveniente para o médico? Nem sempre a gente tem essa clareza, porque é um assunto muito técnico. E ali na hora H do parto, que você tá lá numa situação super fragilizada, a gente não tem total capacidade ou tempo para pensar e discernir que isso está acontecendo aqui é uma violência contra mim, não é algo certo, não é o normal. Então, é uma situação difícil de identificar, né, que aquilo que está acontecendo com você na hora em que está acontecendo com você. E aí o intuito desse vídeo é para chamar a atenção de todo mundo, né, sobre o quanto é importante a gente conhecer os nossos direitos, não só no Brasil, mas principalmente aqui, porque muitas vezes a gente não sabe dos nossos direitos nem no Brasil. Imagina quando a gente muda para um outro país que é tudo diferente, ou muita coisa é diferente, que aí eu vou vendo que nem tudo é tão diferente assim, né? Mas a gente tende a achar que tudo é diferente e acaba que a gente não sabe os nossos próprios direitos e por isso a gente acaba sendo muito enrolado, a gente acaba passando por situações das quais não são aceitáveis e a gente não deveria passar. E aí o que a gente acaba fazendo? Generalizando que é tudo cultural, que é assim porque a Holanda é assim, porque os holandeses são assim. E não é aceitável nem entre os próprios holandeses, entendeu? E não sabendo que não é normal, né? A gente acaba não denunciando, acaba se silenciando, acaba achando que é ok, acaba botando nessa caixinha do cultural, a Holanda é assim, aqui na Holanda é desse jeito, é ruim e ponto, e não tem como ser bom, e acaba ficando quieta no canto, sofrendo calado. Nesse assunto especificamente de parto, eu achei, por exemplo, uma Stichting. Stichting é uma fundação, e aqui na Holanda tem muita fundação que não é só para, assim, a gente tem os órgãos do governo e tem muitas fundações que não são assim um órgão do governo, mas são subsidiadas pelo governo para fazer alguns serviços, algumas coisas de maneira parcial, alguns serviços. Então, por exemplo, a doação de órgãos, que também tem um vídeo no canal sobre isso, quem faz a gestão da fila dentro da fila não, quem faz a gestão do processo de doação de órgãos dentro da Holanda é uma stichting, não é o governo em si, mas é uma stichting. Que é a tradução de stichting é fundação. Tem uma stichting aqui que se chama Stichting Bevalens Trauma, que é uma fundação que faz um trabalho de conscientização e de combate ao parto traumático. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa stichting. Lá tem relatos de outras mulheres que também sofreram, a violência obstétrica. Tem uma parte que é o link que eu vou deixar, que é os que chama Seus Direitos, e tem lá quais são os seus direitos durante um parto. E uma das coisas que é bem enfatizada lá é justamente a questão da escolha, que você tem que consentir para as coisas. Você não é obrigado a aceitar algo que o médico está falando. Você tem que dar o seu consentimento para as coisas. E aí tem nessa parte dos meus direitos, My Rechten, tem uma parte mais formal, mais longa, mais detalhada, e tem uma que é mais direta ao ponto, com tópicos assim. E fora isso, tem lá o que você pode fazer. Então, se você passou por essa situação, tem lá uma instrução do que você pode fazer sobre isso. Você pode também mandar o seu relato para essa ONG. Enfim, achei muito interessante o trabalho dessa ONG, dessa fundação,
E interessante de entender que existe também na Holanda essa preocupação com o parto traumático, que o parto não tem que ser algo traumático. E outra coisa que me pegou muito nessa história toda, né, do consentimento por exemplo, para vocês terem uma ideia de como que é a real filosofia da Holanda com essas coisas, né? Certa vez minha sogra foi hospitalizada e ela estava com sinais cardíacos meio instáveis e apenas por uma questão de precaução, o médico, né, conversando com ela ali na hora que ela foi internada, pois tinham feito já os primeiros exames, começou a conversar, explicou o que ela tinha, começou a fazer várias perguntas. Uma das perguntas que ele fez para ela foi: se acontecer da gente precisar reanimar a senhora, se a senhora entrar em parada cardíaca, a gente pode reanimar a senhora? A gente tem autorização para reanimar a senhora? Quer dizer, é uma coisa que jamais seria perguntada no Brasil. No Brasil, se tiver uma parada cardíaca, você vai ser reanimado e ponto. Aqui, até isso, eles pedem o consentimento da pessoa, que eu fiquei assim, abismada de chegar para uma pessoa e perguntar se ela quer ser reanimada ou não. Mas é esse o nível de consentimento das coisas que é pedido aqui na Holanda. E aí, como é que pode fazer, durante um parto, coisas sem pedir seu consentimento? Então, você entende como o que aconteceu com essa mulher é errado? Não é parte da cultura holandesa? Não é parte de como deveria ser um parto dentro da Holanda, dentro dos padrões holandeses? E, de novo, não estou dizendo que ela está errada, que ela devia achar lindo, maravilhoso. Não, ela teve um parto traumático, aconteceu, foi errado. Não era para ser assim. Estou querendo dizer que ela não deveria ser o parâmetro do que é um parto na Holanda. Ela é parte de 20% das pessoas que têm parto na Holanda. Eu sou parte dos 80%. E aí, os 80% em geral não vem contar do parto. Por quê? Porque foi bom e foi bom, tá bom. Quem normalmente conta é justamente quem teve a experiência ruim. Por quê? Porque tá muito machucada com a experiência ruim. E dá para entender. Você vai querer dizer para outras pessoas e prevenir as outras pessoas de passarem pelo mesmo problema. É natural que seja dessa forma. Mas essa não é a realidade da maioria dos partos na Holanda. E aí, para concluir, né, as duas grandes reflexões que eu queria deixar nesse vídeo, que é a primeira, que é em relação a quem vai passar por essa experiência de parto na Holanda, né, de deixar bem claro que violência obstétrica é um assunto, sim, aqui na Holanda, e não é algo aceitável, e você precisa, né, estar bem informada e exigir isso das pessoas que estão atendendo você, que te informe, que peça seu consentimento sobre as coisas, porque não é aceitável que você sofra violência obstétrica num parto na Holanda, da mesma forma que não é aceitável no Brasil. Quanto a isso, não tem diferença cultural, né? O entendimento do que é violência obstétrica, eu até acho que aqui é mais rígido do que no Brasil, pegando por esse exemplo que eu dei da minha sogra, né? Na questão do consentimento. A segunda grande mensagem que eu quero trazer nesse vídeo, que é até maior, é que é extremamente importante que a gente pare para entender os nossos direitos e como as coisas funcionam neste país. Porque se a gente não parar para entender como as coisas funcionam, a gente vai ficar sempre preso nessa história de é diferença cultural e não vai exigir o que é nosso de direito, não vai bater o pé com aquilo que os próprios holandeses batem o pé e exigem para eles, simplesmente porque a gente não sabe. E aí a gente fica na mão de profissionais ruins, de pessoas ruins, de situações erradas, e às vezes não tem nem noção que aquela situação é errada. Trata como é uma coisa cultural holandesa e assim, quando não é bem a realidade. E muitas vezes nem os próprios holandeses sabem, né? Então, assim, eu interagi com essa mulher, conversei com ela, falei dessa Stitch, mandei para ela o link, né? Falei para ela que eu sinto muito que a experiência dela tenha sido tão ruim, mas ela me respondeu falando que o marido dela, o partner dela, que também é holandês, que ele achou tudo muito estranho, mas que ele também não sabia muito dizer. E é natural, o meu marido também não saberia dizer nessa situação. Ele também se sentiria desconfortável, mas também não saberia o que fazer, simplesmente porque ele nunca passou por um parto nesse lugar. Eu, no Brasil, talvez também não saberia o que fazer, porque eu nunca passei por um parto, é a minha primeira experiência.
E talvez nem eu mesmo, que sou super curiosa, tenha me informado o suficiente sobre tudo isso. Porque boa parte do que eu tô trazendo nesse vídeo, eu só fui descobrir agora. Eu já passei pelo parto. Então, se eu não tivesse caído numa equipe boa e tivesse ido por uma equipe que, por exemplo, não pedisse meu consentimento, eu ia passar pela mesma violência sem saber que era uma violência. Então, é muito importante que a gente entenda os nossos direitos. E isso não só sobre parto, sobre lei trabalhista, sobre tudo, principalmente as coisas básicas do dia a dia. A gente precisa entender a fundo os nossos direitos, pra gente não cair nessa armadilha de colocar na caixinha de tudo é diferença cultural, porque diferença cultural existe, mas nem tudo é diferença cultural no sentido de ser aceitável. Entendem qual que é o meu ponto em relação a isso? Então a gente precisa se informar, a gente precisa estar acordado, a gente precisa questionar as coisas, a gente precisa aprender holandês para não ficar sendo passado para trás por ninguém neste país. Vocês estão entendendo o meu ponto neste vídeo? É isso até que eu tento trazer muito no canal, os porquês das coisas. Às vezes, já chegou o caso de algumas pessoas perguntarem se eu sou advogada. Não, eu não sou advogada. Eu sou curiosa. Eu não me contento em ouvir uma coisa e falar, é assim. Eu quero saber, é assim? Por que que é assim? Como é assim? Qual é a razão de ser assim? Eles acham normal ser assim? Ou é uma visão que eu tô tendo conversando com uma bolha que é a comunidade brasileira? Então, muitos dos assuntos que eu vejo, como foi nesse caso, eu tento procurar as notícias em holandês justamente para tentar sair da minha bolha de expatriados brasileiros, entender se é uma coisa, aquilo que me parece tão errado, é uma coisa também aceitável para os holandeses, e aí eu posso dizer que é uma questão cultural, ou se de repente é um caso como esse, que na verdade falta informação pra gente, de que aquilo não é aceitável, ou não é o certo, ou não deveria ser daquela maneira. Prestem atenção, procurem os direitos de vocês. Para as pessoas que vão ter neném nessa Holanda, se informem sobre o parto, se informem sobre tudo, tentem entender tudo o que vai acontecer para vocês estarem firmes e fortes, e põe o partner de vocês para também entender isso, porque na hora H a gente fica muito fragilizada. E o partner precisa estar muito a par de tudo isso. O site da Stichting está todo em holandês, mas dá para você abrir com o Chrome, por exemplo, que tem o plugin que traduz o site. É bom para quem tem partner holandês, que aí pode mandar o site em holandês. É uma informação importante de ter, principalmente essa área do site onde fala dos seus direitos, que acho que o partner principalmente tem que ter isso na cabeça para te auxiliar na hora do parto. Mas não só sobre parto, né? Sobre tudo nessa Holanda, principalmente a parte trabalhista. Eu vejo isso acontecer muito com questões trabalhistas, né? De as pessoas não entenderem exatamente como funciona e aí acabam caindo em armadilhas, em situações, em coisas, achando que é cultural e é assim. E não é. Não é cultural, não é aceitável e tá errado. Mas a pessoa não tem nem noção. Então, gente, sejam curiosos, pesquisem as coisas, corram atrás do que é o direito de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil, não só para esclarecer a questão do parto, mas da gente correr atrás do que é nosso de direito neste país. E muito obrigada por me assistir.